Fala aí, pessoal, sou o professor Thiago Costa, professor de Química do Poliedro, das unidades de São José dos Campos e São Paulo. Estamos aqui para resolver algumas questões do nosso Simulado Nacional ITA, segunda fase. Vamos começar? Pela questão de número 14. É uma questão que envolve titulação. Titulação é um assunto importantíssimo no estudo das soluções. O ITA já sinalizou que se importa muito com esse assunto, aparecendo em vários momentos, e essa é uma questão que eu considero bastante complexa, que envolve uma titulação por oxirredução, mais especificamente uma titulação por tiosulfatometria. E existe toda uma técnica por trás, todo um conjunto de reações. E se a gente domina, a gente pode fazer sempre, pensar sempre na tiosulfatometria com mais tranquilidade. Então tem que ter visto pelo menos uma vez na vida para que a gente consiga levar numa boa. Então olha bem o que a questão te fala. Ela dá uma assustada no início, mas depois que a gente vai colocando as equações e vai organizando, dá tudo certo. Então olha bem. Tomou-se uma alíquota, uma amostra, de 5 ml de uma solução aquosa de peróxido de hidrogênio, que foi tratada com excesso de solução aquosa de iodeto de potássio em meio ácido. Então, esse é um primeiro passo dessa titulação. Você primeiro vai pegar a solução que você não conhece, a solução desconhecida, e você vai fazê-la reagir com excesso de iodeto de potássio em meio ácido. Pronto, e aí você vai formar iodo. O segundo passo, que é realmente a titulação, é o iodo formado reagir com uma solução de tiosulfato, normalmente tiosulfato de sódio. Beleza? Então a titulação mesmo acontece na segunda etapa, no segundo passo desse processo. A gente vai conversando sobre isso. Então ele fala, o iodo liberado nessa reação foi titulado com tiosulfato de sódio, e aí ele fala a concentração da solução na presença de amido, consumindo 35,6 ml do titulante e formando tetrationato de sódio, que é o Na2S4O6. Então a questão te conta exatamente quem são os reagentes e produtos de cada etapa. Baseando-se nessas informações, responda aos seguintes itens. Letra A. Escreva as equações iônicas balanceadas que representam as reações descritas. Então, pessoal, é uma questão que você vai ter que ler o enunciado de novo e perceber essa lógica, esse caminho. Primeiro, você vai pegar uma solução de peróxido de hidrogênio e reagir com excesso de iodeto de potássio. Já vai formar iodo. Ele fala no enunciado, forma iodo. Esse iodo liberado vai reagir com tiosulfato de sódio para formar o tetrationato de sódio. Beleza? Então vamos organizar aqui como reações de oxirredução. E como boas reações de oxirredução, temos a meia reação de oxidação e a meia reação de redução aqui descritas. Então são os símbolos que eu uso aqui. Meia reação de oxidação, meia reação de redução. Perceba que a oxidação é por conta do iodeto. O iodeto, que está no iodeto de potássio, vai acabar virando iodo e mandar embora 2 elétrons. Bacana. E o H2O2, então, vai sofrer a redução. Vai sofrer a redução, ele vai ser o agente oxidante. Então, a redução do H2O2, pelo método do íon elétron, vai ser H2O2 mais 2H+, mais 2 elétrons, virando 2H2O. Fechado? Então, agora basta somar essas duas meias reações e nós vamos ter essa primeira reação, essa primeira equação iônica da primeira etapa. Então, o H2O2, perceba, o H2O2, agora vamos botar completinho, H2O2 aquoso, mais 2 e menos aquoso, vai formar I2 aquoso, mais 2 H2O líquido. Então essa seria a primeira reação. Não preciso me preocupar com o balanceamento, porque 2 elétrons perdidos, 2 elétrons recebidos, está tudo bem, fechou. Então essa é a primeira parte. E mostra exatamente o que o enunciado diz. O peróxido de hidrogênio reagiu com excesso de iodeto de potássio, formando iodo e água. Fechou. E agora, o que vai acontecer? O iodo vai reagir com o íon tiosulfato, também numa reação de oxirredução, formando o tetrationato. Então nós já percebemos aqui que a meia reação de oxidação vai ser
tiosulfato virando tetrationato, mais 2 elétrons. Legal? Mais 2 elétrons. Já balanceada aqui com 4 enxofres, tanto no reagente quanto no produto, balanceamento de cargas, tudo certinho. Beleza? Então, essa aqui é a reação que acontece com o tiosulfato e o iodo. Então, pensa, aqui você vai ter tiosulfato de sódio na bureta da titulação. E você vai controlar exatamente a quantidade dessa solução de tiosulfato que vai reagir até o momento do ponto final da titulação. E a partir daí você pode fazer continhas, certo? Você pode descobrir a quantidade ou a concentração de H2O2 inicial. Bacana? Então, o iodo vai estar no Erlenmeyer, né? No Erlenmeyer, aquela vidraria que fica a solução desconhecida, e na bureta fica a solução de tiosulfato de sódio. Bacana, queridos. Então, a reação que vai acontecer aqui é I2, que vai acabar reagindo com 2S2O3, 2-, também em solução aquosa, formando o tetrationato, S4O6, 2-, aquoso, e 2- em solução aquosa. Né? Então perceba que o iodo se forma e depois o iodo é consumido para virar iodeto de novo. Mas o que importa na real é essa proporção estequiométrica aqui. Eu sei quanto de tiosulfato vai ser consumido, porque ele é o que está na bureta, ele é o de concentração conhecida. Com isso eu descubro quanto de iodo eu tenho. Se eu descubro quanto de iodo eu tenho, eu sei quanto de iodo tinha sido formado na primeira etapa. E pela proporção estequiométrica eu descubro a quantidade de H2O2. Essa é a titulação por tiosulfatometria. Bacaninha, beleza? A letra B, tá? Então aqui, letra A, são essas duas equações em verde que deveriam ser as suas respostas. Bacana? Letra B. Ele pergunta, explique como foi possível visualizar o ponto final da titulação. Cara, o ponto-chave aqui é que ele fala no enunciado que foi tratada, na verdade ele fala, o iodo liberado nessa reação foi titulado com tiosulfato de sódio na presença de amido. Esse é o ponto principal. Pessoal, o amido, em contato com o iodo, forma um complexo de coloração azul intensa. O amido é sempre um indicador de presença de iodo. Então, se quero saber se tem iodo numa solução, bota amido na solução e o amido vai deixar a solução super azulada. Então, pensa comigo, se você botou amido e tinha iodo, como é que você descobre o ponto final da titulação? Quando você percebe que perdeu essa coloração azul intensa. O iodo foi sendo consumido, o amido está lá, enquanto tem iodo, o amido fica azul. Depois que você consome todo o iodo, aí a cor azul desaparece. Maravilha? Então é disso que você vai falar na letra B de bola, tá? Eu não vou escrever aqui, mas você entende a ideia de que o amido, então, é o indicador aqui. O amido, quando na presença de iodo, fica com a coloração azul intensa e quando você elimina o iodo, a coloração desaparece. Fechado? Vamos para a letra C. Porque a letra C pede justamente para você cumprir o objetivo de uma titulação, que é determinar a concentração molar do peróxido de hidrogênio na solução inicial, considerando que não tem nenhum interferente na solução. Ou seja, vamos fazer tudo direitinho aqui. E aí, galera, foi o que eu falei para vocês. O iodo com tiosulfato tem uma proporção, né, estequiométrica de 1 mol de I2 para 2 mols do S2O3 2-. Certo? Essa é a proporção de iodo para tiosulfato. Dá para a gente descobrir a quantidade de tiosulfato que reagiu? Dá, ele fala para a gente. Ele diz para a gente que a solução de tiosulfato de sódio era 0,25 mols por litro, né? Então a concentração de S2O3 2- era de 0,25 mols por litro. E ele diz para você que foram consumidos 35,6 ml do titulante,
ou seja, do tiosulfato de sódio. Então ele fala o volume que foi consumido, 35,6 ml de tiosulfato. Então eu consigo descobrir o número de mols de tiosulfato. O número de mols de tiosulfato, de S2O3 2-, vai ser o produto entre concentração e volume, certo? Então nós temos aí 0,25 mols por litro vezes 35,6 vezes 10 a menos 3 litros. Bacana? E aí o número de mols de tiosulfato, né, se você fizer essa continha aqui, de S2O3 2-, vai ser igual a 8,9 vezes 10 a menos 3 mols. Esse é o número de mols de tiosulfato. Maravilha. Só que eu sei que a proporção estequiométrica é essa. 1 mol de iodo para 2 mols de tiosulfato. Então, queridos, o número de mols de iodo, que no final vai ser igual ao número de mols de H2O2, por que eu falei isso? Olha a proporção estequiométrica de iodo para H2O2 na primeira reação. 1 para 1. Por isso que eu estou dizendo que o número de mols de iodo formados aqui é igual ao número de mols de H2O2 que foram consumidos lá, que é a quantidade que eu tinha de H2O2. Olha que beleza, queridos. Então, o número de mols de iodo, que é igual ao número de mols de H2O2, vai ser exatamente igual ao número de mols de tiosulfato pela metade. Metade do número de mols de S2O3 2-, por conta da proporção estequiométrica dessa reação aqui. Legal? 1 para 2, então o número de mols de iodo é metade do número de mols de tiosulfato. Ou seja, meio de 8,9, isso vai dar 4,45, né? 4,45 vezes 10 a menos 3 mols. Isso é o número de mols de H2O2 que você tem na reação. Beleza? Só que ele disse que você tem aí uma alíquota de 5 ml da solução aquosa de peróxido de hidrogênio. Então, para finalizar, basta você calcular a concentração de H2O2. Lembra, concentração é número de mols dividido pelo volume. Número de mols de H2O2 dividido pelo volume que você pegou daquela solução. Número de mols de H2O2, temos aqui 4,45 vezes 10 a menos 3 mols. Dividido pelo volume, que é um volume de 5 ml, de 5 vezes 10 a menos 3 litros. Fazendo essa conta aqui, você chega numa concentração de H2O2 de 0,89 mols por litro. E acabou a questão, certo? Então, recapitulando rapidamente, ele pedia na letra A que você escrevesse as equações iônicas balanceadas. Na letra B, ele perguntava como que você descobre o ponto final da titulação. O grande ponto aqui é a presença do amido. Enquanto tem iodo, a solução vai ficar azulada, o amido vai gerar esse complexo azulado. Quando o iodo acabar, essa cor desaparece. Desapareceu a cor, fecha lá a válvula da bureta e contabiliza qual foi o volume de tiosulfato que foi consumido até o final da titulação. Descobre o número de mols de tiosulfato, o número de mols de iodo é igual ao número de mols de H2O2, que é a metade do número de mols de tiosulfato, e você no final só faz o número de mols dividido por volume, acabou. Beleza? É isso aí, pessoal. Até a próxima. Valeu!